O filme Como Mágica foi lançado agora este ano de 2026 e tem aí uma mistura de aventura, fantasia e tema sobre empatia. Agora, olha que interessante. O filme foca na superação de preconceitos, amizade e compreensão mútua. Você já assistiu a este filme? Se você não assistiu, eu vou compartilhar algumas informações para você aqui neste exato momento. Presta bem atenção e eu quero que você fique comigo até o final, porque você vai descobrir coisas importantes e lições maravilhosas desse filme aqui. Fique esperto, fique atento, porque o que eu quero compartilhar com você aqui é algo que não foi falado ainda aqui, eu creio, aqui no YouTube, tá bom? Então vamos comigo e acompanha comigo aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho até aqui para que você possa entender perfeitamente, tá bom? Até aqui, vamos lá. Eu vou soltar aqui e eu quero que você acompanhe comigo aí. Aqui, por exemplo, na verdade, é uma ave, né? Ela se transformou em um peixe. Aqui, se eu não me engano, acho que é um esquilo, uma espécie de um animal, um esquilo, que se transformou em um peixe. O personagem principal, neste momento aqui, é esse aqui, Google, né? E você vai ver o que ele faz para alcançar os seus objetivos usando os dois aqui ao lado. E vamos descobrir aqui qual é o objetivo desses dois, tá bom? Ele é o vilão da história. E perceba como, vou trazer de forma espiritual, perceba como que Satanás ele trabalha na mente das pessoas para alcançar os seus objetivos. Vamos acompanhar neste momento aqui para que você possa entender perfeitamente. Vamos lá. Onde se deparam com uma grande quantidade de brotos no topo. Rapidamente, os peixes se reúnem em uma formação que lembra um peixe gigante, para poderem usar suas nadadeiras juntos e lutar contra a correnteza. O problema é que no meio do caminho, o trio é surpreendido por um grupo de ursos de pedra que tentam devorar Menos-Los. Em pânico, os peixes desviam dos ataques, e Bully se junta a eles para dar um poderoso salto em direção ao topo da cachoeira. No entanto, no meio do caminho, Perceba o que Bugo ele vai fazer aqui, né? Ele salva os dois personagens porque ele tem um objetivo. Vamos lá. o trio avista a alcateia surgindo no topo, enquanto late para sua presa, o filhote escorrega. Os pais correm para tentar resgatar Menos-Lo. E percebendo que o filhote acabará caindo no território do urso de pedra, Ollie pede para os amigos segurar Menos-Lo. Rapidamente, o peixe salta para impedir que o filhote caia e o filhote é resgatado pelos pais. Percebendo a bravura daqueles animais, o lobo decide simplesmente ir embora. Graças a isso, o trio consegue alcançar as mudas. Ice From, Ivy e Ollie retornam às suas formas originais. Pronto, aqui você percebe, né, o esquilozinho, e aqui você percebe a ave, que era um peixe, né? Esse volta à sua origem natural. Agora veja o personagem principal, o que ele fez lá atrás, salvando esses dois, né, que um pouco atrás aí do filme, alguns minutos atrás, eles estavam brigados, né? A ave e o esquilozinho aqui estavam brigados. E Bugo, para não verem a separação dos dois, aparentemente ele quer o bem dos dois porque Bugo tem o seu objetivo. E nós vamos entender qual é o objetivo aqui agora. Vamos lá. E comemoram por finalmente terem conseguido voltar ao normal. Logo em seguida, Bully se aproxima dos brotos. E a dupla pergunta o que ele quer se tornar. Nesse momento, o peixe gigante pega... Aqui é onde está, pela a cara aqui do peixe, você já dá para entender e percebe que não vai se transformar em uma coisa boa. Vamos lá. seus amigos de surpresa e diz que quer se tornar ninguém menos que o Lobo de Fogo. Isso faz com que Bully se transforme no grande vilão do vale. E ele usa suas patas para criar uma chama que se espalha por todo o seu corpo. É então revelado que durante todo esse tempo, o malvado predador estava aprisionado pelo broto de um dos gigantes do vale, que o transformou em um peixe para viver sozinho no lago. Após tantos anos de espera, o Lobo de Fogo conseguiu manipular uma dupla ingênua para que o ajudasse a chegar até uma das mudas. E explica que fez tudo isso para se vingar dos animais do vale, já que foi abandonado pela própria família quando ainda era um filhote. Percebendo que o vilão não vai parar até se vingar de todos, Ivy... Percebeu? Ele usou a ave e o esquilozinho para alcançar o seu objetivo, que é esse daqui.
Agora presta bem atenção o que o lobo, né, de fogo vai fazer com os dois que aparentemente eram seus amigos. Vamos lá. Tenta voar em direção aos brotos, mas é rapidamente derrotada pelo predador, ficando inconsciente. Enquanto Ollie tenta ajudar o amigo, o lobo de fogo queima o punhado de brotos e folhas leves, abandonando a dupla no topo da cachoeira. Percebendo que o amigo ainda está vivo, Ollie diz que não vai abandonar menos lá, e após construir uma maca improvisada. Vocês perceberam qual o objetivo? Qual foi o objetivo aqui do lobo? Foi alcançar aqui a sua meta, que era voltar à sua origem natural. Era um lobo de fogo. E esse lobo, no filme, você assistindo, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Ele quer reverência, né? Ele quer que os outros animais se submetam a ele, né? Ele quer o controle, na verdade, ali em meio à floresta. Só que ele acaba se dando mal. A gente sabe que o mal, ele tem o seu final não muito, que não é bom, né? A gente sabe que no final o mal, ele não prevalece. Até então parece que vai prevalecer, mas não prevalece. Porque esses dois personagenzinhos aqui, ó, o esquilozinho e a ave, eles se juntam, né, para salvar os outros animais que estão em perigo na floresta. E perceba que esses outros lobos aqui, eles eram inimigos do esquilo e também da ave. E eles se juntam agora para poder salvarem o restante dos animais na natureza que está sendo incendiada e foi ocasionada pelo um lobo, né? Então, veja que interessante. Aparentemente, eu vou pegar num ponto que vou falar de forma espiritual agora, é apenas um comentário aqui. Aparentemente, Satanás, ele tem feito algo nas igrejas, que a abertura de muitas igrejas, né, que aparentemente parece ser uma coisa boa, mas não é. A abertura de muitas igrejas ou o número de religiões sobre esta terra não é algo bom. Eu vou abrir um aspa aqui, tá bom? Porque aparentemente muitos líderes, eles têm uma meta, têm os objetivos dele. E infelizmente não é trazer a mensagem verdadeira para que você possa se aproximar mais de Deus, do estudo da palavra, ter mais comunhão, mais oração. Infelizmente, Satanás, como diz a própria palavra de Deus, ele tem se introduzido como se fosse algo bom, né? Assim como Deus tem os seus agentes para pregar a verdade, desmentir Satanás, desmascarar quem é Satanás. Lúcifer, também, Satanás, ele tem os seus agentes vestidos de gravata, de terno, pegando a Bíblia e pregando no púlpito, mas não é uma mensagem verdadeira. Ele mistura a verdade com mentira para enganar as pessoas, para que ele possa alcançar os seus objetivos. Qual é o objetivo de Satanás? Levar o maior número de pessoas para serem destruídas, né? O maior número de pessoas para serem destruídas na segunda vinda, eu digo a terceira vinda, melhor dizendo, né, que a primeira já veio, Jesus vem a segunda vez sobre as nuvens do céu, e a terceira vez é para dar fim a Satanás, os seus anjos, e aqueles a qual Satanás enganou, e infelizmente não aceitaram a Jesus como sendo o seu único salvador pessoal. Então, Satanás, ele não brinca em serviço. Satanás, ele quer devorar a mim e a você, a todos os momentos. Aparentemente, ele parece ser uma pessoa boa e ele tenta acusar Deus como se fosse alguém ruim e que não está nem aí para as pessoas aqui sobre esta terra. Por isso que há o grande questionamento, né? Por quê? Por que Deus? Por que essa criança está sofrendo? Por que aconteceu isso com aquela família? Por que fulano era uma pessoa boa, morreu, e fulano que é uma pessoa ruim parece estar prosperando, né? Satanás, ele traz isso para a mente das pessoas para culpar Deus, sendo que o próprio Satanás, ele é o causador de tudo isso daí. E eu e você temos que estar atentos ao que Satanás, ele tem feito, né? Veja que aparentemente parecia uma coisa boa.
o que Satanás estava oferecendo para Jesus em Mateus capítulo 24. Ele disse: olha, eu te darei tudo isso daqui se você prostrar e me adorar. E Jesus disse: arreda Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestará culto. O que foi que Satanás ofereceu aqui, por exemplo, para Jesus? Todos os reinos, né? A glória do mundo, os poderes, né? Iriam se reverenciar diante de Jesus. E Jesus repreende, porque ele nunca caiu, louvado seja Deus, porque Cristo nunca caiu nas astúcias, né? Nas armadilhas de Satanás. E o que a gente vê hoje, amigos, o que a gente vê hoje é pessoas aceitando as ofertas de Satanás. Pessoas que deixam de guardar o sábado porque estão ali, por exemplo, trabalhando em pleno sábado, porque tem em mente que não pode deixar de trabalhar nesse dia, porque senão quem é que vai pagar as contas, né? Enquanto Mateus capítulo 6 pede para que a gente viva dependente do Senhor, porém trabalhando de forma responsável, né? Sem negligenciar a nossa fé. Amigos, aparentemente parece que guardar o domingo é algo bom, e não é, porque a Bíblia pede para que eu e você guarde o sábado como sendo um mandamento do Senhor. Aparentemente parece uma coisa boa, né? As pessoas falarem com aquelas pessoas que aparentemente já morreu, né? Ouvir a voz, e não é. Satanás, ele tem feito trabalhos que aparentemente é algo bom, e não é. E eu e você temos que orar ao nosso bom Deus para que eu e você não seja enganado pelo próprio Satanás. Perceba que Deus, quando fecha uma porta, Satanás ele abre outras e dá a entender que foi Deus que abriu aquelas portas. Aparentemente, Deus diz não para que você não tenha aquele emprego, aquele carro, aquela moto, e Satanás, ele de alguma forma, né, te abençoa para que você entenda que foi Deus que te abençoou. Aparentemente, o evangelho da prosperidade, né, pregada por muitas igrejas, é uma coisa boa, e não é, porque Deus quer que você estude a Bíblia. E o evangelho de Cristo não é prosperidade, não é só cura, não é só libertação. O evangelho verdadeiro engloba muitas coisas, e temos que ficar atentos ao que Satanás tem feito na vida de muitas pessoas. E eu e você somos pessoas levantadas por Cristo, pelo Espírito Santo, por Deus, para libertar pessoas do engano de Satanás. E para que eu e você liberte essas pessoas, é necessário que eu e você esteja em espírito de oração e pedindo ao nosso bom Deus espírito de discernimento. E eu tenho certeza que fazendo isso, o nosso bom Deus irá nos abençoar mais ainda. Amém? Então que Deus ele te abençoe de forma especial a tua vida, e eu convido você a não só curtir, né? Não só curtir o vídeo, curte aqui o vídeo, não só curte o vídeo, mas no comentário, quando você for clicar no comentário, você gira para o lado, né? Você puxa para o lado e vai ter a opção de ipar, né? Você ipa esse vídeo, que é uma forma de o YouTube entender que o conteúdo é bom, e ele vai recomendar este conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então fica aqui o meu forte abraço para você, e comenta aqui embaixo, você já assistiu esse filme? Já assistiu? Comenta aqui, se já assistiu. Se não assistiu, eu até aconselho você a assistir, para que você possa entender melhor o que eu estou falando, e você vai entender a estratégia de Satanás para alcançar os seus objetivos, e ele alcança o seu objetivo, porém, ele acaba se dando mal no final da história. Assim será também quando Cristo voltar sobre as nuvens dos céus, né? E em breve Satanás terá o seu fim, né? Satanás, os seus anjos e, infelizmente, aqueles que não aceitaram a Jesus como sendo o seu único salvador pessoal. Então, que Deus ele te abençoe de forma especial a tua vida. Não esquece de curtir o vídeo e comentar e compartilhar.